Olá, tudo bem? Que prazer é voltar a falar com você aqui no meu canal e eu quero pedir que você que curte os meus vídeos, que curte o meu canal, que tenha tirado alguma lição importante para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, compartilhe esses vídeos. Se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva, ative aí as notificações, apertando aí o sininho, para que sempre que tiver vídeo novo você seja avisado pelo YouTube. E também pode comentar os vídeos, tá? Se você concorda, se você discorda, se tem algum assunto que você gostaria que a gente refletisse, por favor coloque aí nos seus comentários e eu terei muita alegria, muito prazer em poder atender você dentro do possível e também, logicamente, dentro da minha área de conhecimento, pois afinal de contas eu não vou me meter a comentar e a falar coisas aqui sobre as coisas que eu não tenho domínio, tá bom? Então hoje nós vamos refletir num texto muito importante que traz uma lição profunda de crescimento relacional, espiritual, emocional para cada um de nós. Então vamos lá para a nossa vinheta, já eu volto com o vídeo de hoje. Então, meu querido, minha querida, hoje eu quero refletir com você num texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. Eu não vou ler aqui para não ficar cansativo, mas eu quero fazer aqui um resumo geral e você pode ler aí na tua Bíblia, se for o caso, para conferir aquilo que eu estou mencionando aqui para você. Esse texto é uma passagem muito bonita da Bíblia, onde fala de esperança, fala de salvação, fala de solidariedade, fala de foco. E é nisso que nós vamos manter nossa reflexão de hoje. Esse texto diz que Jesus, logo que pregou a uma grande multidão, ele insistiu para que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Eu acredito, aí não menciona, mas que é o mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, como também era conhecido. E quando eles foram para o outro lado, Jesus despediu a multidão e ele ainda subiu ao monte para orar. Ele passou lá algum tempo orando, como era seu costume, e logo em seguida ele decidiu então ir atrás dos discípulos. Só que o barco já estava bem longe da terra, e pior, o barco estava sendo acometido por uma forte tempestade, por uma ventania muito grande e as ondas estavam muito altas e muito fortes. Jesus sabia o que ele estava fazendo, evidentemente. Quando ele pediu para os discípulos irem para o outro lado, para outra margem, ele não colocou os discípulos sob um risco sem ter tudo devidamente calculado. E ele então, já era madrugada, diz a passagem da Bíblia, ele caminhou sobre as águas e foi ao encontro dos discípulos naquele barco. E os discípulos estavam apavorados, com medo, porque eu imagino que mesmo sendo pescadores experimentados, como a maioria deles eram, não era nada fácil enfrentar uma tempestade de madrugada, um mar agitado como era aquele. E Jesus então caminhou sobre as águas e foi até os seus discípulos. Quando estava a uma certa distância do barco, os discípulos o viram e todos pensaram que era um fantasma que estava vindo ali. E Jesus então disse: não temam, porque sou eu, não é nenhum fantasma, sou eu, Jesus, que estou aqui. E Pedro, que tinha um comportamento e um temperamento impulsivo, ele então disse assim: Senhor, se és tu mesmo que está aí, então manda que eu caminhe também sobre as águas e vai até o encontro do Senhor. E Jesus então disse: então venha, Pedro, para provar que era ele mesmo. E Pedro então desceu do barco e começou a caminhar sobre as águas como se fosse terra firme. E aí tem uma lição muito importante para nós. Enquanto Pedro mantinha os olhos em Jesus, que é a solução para todos os nossos problemas, Pedro estava tranquilamente caminhando sobre as águas em segurança. Mas teve um momento
no versículo 30, que diz que quando Pedro reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. E aí então ele gritou: Senhor, salva-me. Toda vez que nós fazemos isso, que nós desviamos o foco da solução, que é Jesus Cristo, e colocamos o foco no problema, que são as coisas que nos cercam e que querem nos afundar, realmente nós começamos a afundar. O mar, nessa passagem, pode representar muita coisa. Pode representar a situação financeira que você vive, muitas vezes está afundando nela, está naufragando. Pode representar os seus relacionamentos que você não tem sabido gerenciar. Pode representar as suas emoções, que você não tem sido também um bom gestor das suas emoções e você está afundando com ansiedade, com depressão, com tantas outras coisas que querem te puxar para baixo. Pode representar o seu casamento, que você desviou o foco, deixou de convidar Jesus para fazer parte do seu relacionamento e hoje esse casamento está afundando. Pode ser a relação com seus filhos, com seus parentes que estejam indo a pique. Pode ser um monte de coisa. Pode ser a sua carreira, que você também não vê perspectiva para ela e aí você está afundando. O que é imprescindível, o que é importante você ter em mente? Manter o foco na solução. E a solução que eu indico para você é continuar olhando para Jesus, continuar alimentando o seu relacionamento com Ele, continuar conversando com Ele e ouvindo a sua voz através da leitura da sua palavra. Sabe, a fé, ela não vem a nós assim como um passe de mágica, ela não vem a nós por acaso. Deus planta em nós a sementinha da fé, mas cabe a cada um de nós alimentarmos essa sementinha, regarmos essa sementinha para que ela cresça, para que ela se desenvolva e para que ela produza muitos frutos. E é interessante que os frutos mais desejáveis dessa relação são produzidos na nossa própria vida, além do que também na vida das pessoas que nos cercam. Uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto, dessa passagem, que quando Jesus foi encontrar com os discípulos, já era madrugada. Eles estavam envoltos à escuridão, à tempestade, à ventania, e num momento do dia, à madrugada, em que eles deveriam estar dormindo, descansando, tranquilos, eles estavam ali sendo fustigados por uma coisa sobre a qual eles não tinham domínio. Às vezes, as tempestades da nossa vida vêm sobre nós em algo que realmente nós não temos domínio. Aí que é importante, aí que é essencial nós entregarmos o controle da nossa vida para alguém que tem o domínio de todas as coisas, assim como teve o domínio dos ventos, do mar e das ondas. Pensa nisso e deixe que Ele dirija o seu barco, o barco da sua existência. Deixe que Jesus seja o capitão da sua vida. Forte abraço para você e até o próximo vídeo.